Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje para ministrar essa aula de escrita de roteiro de longa-metragem infantil, contando um pouco do meu processo da escrita do longa-metragem Um Dia de Bigo. Meu nome é Fernanda Sanches, eu sou atriz, sou roteirista, também sou professora de oratória, e eu estou aqui com esta oficina que foi contemplada pelo edital Paulo Gustavo da cidade de São Caetano do Sul na área de audiovisual, onde o meu projeto trata-se de uma escrita de um roteiro de longa-metragem. É o meu primeiro roteiro de longa-metragem escrito, então essa é uma aula introdutória onde eu vou partilhar com vocês como foi esse processo, tanto de pesquisa quanto de escrita, para incentivar você a escrever o seu roteiro também, ok? Então vamos começar. Meu nome é Fernanda Sanches, eu sou da cidade de São Caetano, eu sou atriz há mais de 20 anos. Me formei em São Caetano, na Fundação das Artes, que é uma escola de artes muito antiga e importante aqui da cidade. E trabalhei como atriz, trabalho até hoje na cidade de São Paulo, outros estados. Atuei bastante em teatro, também em alguns projetos de audiovisual. Fiz formação em dramaturgia no núcleo do SESI, né, British Council, e também vários cursos de roteiro. E já escrevi roteiro de alguns curtas e também o roteiro de uma websérie chamada Coaching do Amor, que foi produzida e lançada no YouTube, você pode encontrar. Roteiro premiado pelo Festival Rio Webfest, que é um festival muito importante de webséries mundial, sediado no Rio de Janeiro. E agora eu estou aqui com o meu primeiro longa-metragem, intitulado Um Dia de Bigo, que é uma história infantil, é um roteiro de aventura infantil. Confesso que não foi fácil de fazer, foi uma grandíssima aventura, e eu tô aqui exatamente para desmistificar um pouco isso e a gente aprender juntos, né, como é que a gente desbrava a escrita de um roteiro, especialmente de longa, porque é um roteiro grande, não é? Então, eu quero partilhar aqui com vocês algumas dos aprendizados que eu tive nos cursos que eu fiz, até para ajudar na escrita desse roteiro, e quais foram os caminhos que eu segui. Acho que é bastante importante dizer que, para a escrita de um roteiro, né, existem muitos passos anteriores a este momento da escrita que são muito fundamentais para a gente chegar até o momento mesmo de começar a escrever esse roteiro, né? Eu que sou dramaturga, que já escrevi algumas peças de teatro também, eu sinto que o processo é bastante diferente e para escrever um roteiro a gente precisa que a estrutura esteja muito colocada para que na hora dessa escrita acontecer a gente ter mais facilidade de poder seguir esse caminho e não se perder nele, tá? Então, eu vou começar aqui, né, pela inspiração. Por que que eu decidi escrever esse roteiro? Onde começou tudo isso, né? Bom, Um Dia de Bigo é a história de um menino que está fazendo 8 anos, é o dia do seu aniversário, e se passa nos anos 70, né? Essa história é inspirada na história da família do meu pai, né? Mais precisamente na história do meu tio, que seria a inspiração aí para esse menino Bigo, numa família que tem, são em 7 irmãos, uma família pobre que mora na cidade de São Caetano do Sul, e a minha ideia era contar alguns causos dessa família, mas principalmente trazer a infância como principal mote dessa história, né? Então, o que eu queria mesmo era falar de infância. Eu sou uma pessoa que tenho bastante proximidade com crianças, trabalhei muito fazendo teatro infantil, com recreação, com jogos, né, folclóricos, canções infantis. Então, eu tenho já, né, esse domínio, de certa forma, tanto do gênero, né, desse público, como também das atividades, né, que se constituem a infância, enfim, participei muito ativamente da infância, não só na minha, como também como adulta, né? Então, o que eu queria contar mesmo, o que eu queria falar de infância, eu queria falar de aventura, eu queria falar de brincadeira. Então, aí já começa uma coisa legal aqui para a gente falar sobre roteiro. Como o meu objetivo, né, a premissa que eu queria com esse filme era isso, eu percebi, né, que quando eu escrevi o meu argumento, já vou chegar lá no que é exatamente argumento, todo esse entorno estava um pouco maior do que o protagonismo desse personagem. Então eu tive que estruturar esse filme para que a história desse herói tivesse mais importância, digamos assim, do que as coisas todas que eu queria mostrar
a favor de, né, ali nas circunstâncias dele, para que ele não se torne tão passivo. Então, acho que isso é uma coisa importante quando a gente começa a escrever um filme, ter uma inspiração, é entender que esse personagem, o protagonista, ele tem que ter ele tem que ser ativo, ele tem que andar para frente, ele tem que ter muita. As coisas têm que acontecer para que a gente tenha vontade de acompanhar esse personagem, né? Então, isso foi uma coisa que eu aprendi aqui nesse processo. Bom, aí eu acho que é importante a gente saber qual é o gênero do filme, né? Qual, para quem, a quem ele serve, né? Então, o gênero do meu filme é aventura. Então, ele não é uma comédia, ele não é um drama, ele é aventura. Ele é realmente um filme para a gente acompanhar o que está acontecendo nesse menino se surpreender com esses acontecimentos, né? O público é infantil mesmo, não é infanto-juvenil. Ele é um filme feito para crianças menores, até 12, digamos assim. Então, esse é o foco, né, que eu tive na hora de escrever este filme. E ele é um longa, né? Então, quando a gente fala de longa, a gente está falando de minutagem. Então, quando a gente escreve um roteiro, a gente tem que ter bastante essa estrutura, né, do tempo de duração. E quando a gente começa a escrever nos aplicativos, né, específicos para a diagramação de um roteiro, essa minutagem vai sendo dada também quando a gente consegue fazer essa diagramação direitinho, que é muito legal de fazer, e eu vou mostrar aqui. Eu usei o Story Architect, que é um aplicativo para isso, né? Então, um longa em geral você vai, a minutagem aparece no número das páginas mesmo, né? Eu quis fazer um filme com duração de 1 hora, então eu escrevi um filme de 60 minutos e ajuda muito essa minutagem pra gente saber se a gente realmente está conseguindo fazer o filme do tamanho que a gente quer. Antes da gente começar a escrever o filme, como eu disse, né? Em geral, a gente precisa ter muita clareza sobre várias partes desse filme, do que consiste esse filme, né? Especialmente para quem quer enviar projetos para produtoras ou para canais, normalmente se faz Pitch Bible, né? Uma bíblia do filme, onde é um grande projeto que antecede a escrita desse roteiro, que é para você poder vender esse roteiro, né? Eu não vou falar disso hoje, não vou falar disso nessa aula, porque aqui não se trata de projeto, né? Eu realmente ia escrever esse roteiro, já estava aprovada para escrever o roteiro, então eu vou falar dessas etapas que é realmente para a gente já chegar na escrita desse roteiro, tá? Então, tem três coisas que a gente precisa ter antes, né, de começar a escrever esse filme com bastante clareza. E são coisas que não são tão simples de chegar nelas, mas que quando a gente consegue chegar, a gente tem uma paz na alma, assim, de que, nossa, agora eu sei do que se trata, tá? Então, uma é a sinopse, né? A sinopse do filme, storyline e a logline, tá? Vou tentar falar um pouquinho sobre a diferença aqui dessas coisas. Claro, inspirada aqui, como eu disse, né, na minha fase, eu sou uma roteirista iniciante, então eu estou começando agora e estou entendendo também tudo isso, tá bom? Então, essa foi a ordem, tô falando isso porque foi a ordem que eu fiz. Nem sempre as pessoas fazem nesta ordem, mas é a ordem que me ajudou, tá? Então, o que que se trata a sinopse, né? A sinopse é a, a história resumida do filme que a gente quer contar, que em geral pode ter uma meia página, né? Umas 10 linhas, digamos assim. Então, é um resumo um pouco maior do que você quer contar nesse filme. É muito importante você ter essa sinopse escrita, porque sem ela fica muito difícil você chegar até o fim do filme. Né? Eu estou dizendo isso porque quando eu escrevo peças de teatro, embora eu tenha essa clareza também de onde eu quero chegar, em geral, eu vou numa fluidez um pouco diferente em relação ali com os diálogos de uma peça de teatro. Muitas coisas às vezes nos surpreendem, vão acontecendo no decorrer desse fluxo, dessa escrita. E eu sinto que no cinema a gente precisa já estar com tudo mais fechado, mais estruturado para a gente não se perder, né? Então é muito importante que você tenha essa sinopse para você e que essa sinopse dê conta do início, meio e fim mesmo dessa história, tá? Por isso que não é uma sinopse que você colocaria, por exemplo, numa página de divulgação deste filme, entendeu? Uma sinopse realmente com a historinha completa, resumida, para você saber ali do que se trata o seu filme, tá? E aí nós temos a storyline, né? Storyline seria esse resumo, só que um pouco menor, um pouco menor que a sinopse, né? Então seria um parágrafo dessa história, né? Como que eu conto essa sinopse agora menor, né? Então eu tenho agora um parágrafo aqui só para contar do que se trata a minha história. E a outra coisa seria a logline, que é uma frase que resume a história.
entendeu? Então tem uma sinopse maiorzinha, storyline menorzinha e a logline, que é uma linha, tá? Eu tô dizendo essa ordem porque essa ordem funcionou para mim. Tem pessoas que fazem um pouco do inverso, tem pessoas que começam por storyline, tem pessoas que começam por essa única linha, né? Tem alguns autores, também professores de roteiristas que falam muito sobre isso. E para mim funcionou dessa forma, porque eu já tinha essa sinopse quando comecei esse processo, né? Então, o meu processo foi chegar até a logline. E nisso foram páginas e páginas de escrita para eu conseguir chegar nessa uma linha que diz sobre o meu filme. É difícil de fazer, a gente quebra a cabeça ali, parece que não faz muito sentido, mas é muito interessante quando você consegue chegar em uma linha do que diz seu filme, porque aí sim você está pensando num filme que também é comercial de alguma forma, que vai servir ao público, né? Eu tô falando de um filme infantil, um filme para família, um filme que é para ter bilheteria, então é um filme que realmente quer atingir um grande público. Então é muito importante a gente conseguir ter essa linha aí, porque ela define muito também o caminho dessa história para você não perder o que você quer com esse filme, tá? Então isso é o começo aqui das primeiras coisas que eu escrevi para chegar nesse roteiro. Outra coisa que é muito importante da gente trabalhar, né, nesse filme é a premissa, chamada de premissa. O que que é a premissa, né? A premissa é um pouco o que eu contei aqui, que foi a minha inspiração. Então, eu, na verdade, comecei isso um pouco pela premissa, o meu processo em si. Nem todo mundo começa por aqui, mas para mim foi assim, né? A premissa é por que que esse filme é importante para esse público-alvo? O que ele tem a dizer, né? A que ele veio, né? E como eu disse, a minha premissa era isso, era a valorização da infância, né? Da criança brincar na rua, brincar na terra, de como as brincadeiras, né? Eu que sou uma pessoa que por muitos anos trabalhei com brincadeiras, como a brincadeira, a aventura, o risco da infância, ela é importante para a formação dessa pessoa, não só na vida, mas do ponto de vista social, do ponto de vista da criatividade. Então essa é a minha premissa do meu filme, que eu poderia resumir um pouquinho aqui para vocês. Então é bastante importante você entender por que que você está querendo contar essa história. A premissa fala muito do nosso olhar para o mundo, né? Como que a gente vê o mundo, como a gente vê as coisas que a gente faz, trabalha, como é o posicionamento como artista, tá? Então é um lugar bastante importante de você observar se a sua escrita, você tá claro para você qual é essa premissa, tá? Então isso é uma coisa legal também, não só de você ter, mas escrever a sua premissa na hora na hora que você for trabalhar o seu roteiro. E aí a gente tem a descrição das personagens, que é bastante importante para a gente também conduzir essa história. Quanto mais detalhada é a descrição do seu personagem, melhor, né? Eu, como atriz, sou uma pessoa que adoro fazer descrição de personagem, porque eu tenho muita criatividade nesse quesito, né? Então, eu fiz aqui cada personagem, a sua idade, a sua personalidade. Os meus personagens principais são inspirados em pessoas reais também, um pouco, então, usei um pouco isso também ali na criação, mas com total liberdade, né? Indo ali de acordo com o que também faz sentido nessa história. Então é bem importante que você tenha escrito a definição, a descrição desses personagens antes de começar a escrita desse roteiro, tá? Eu vou ler aqui uma descrição de um personagem só para demonstrar o que seria isso. Então, vou ler a descrição do protagonista, que é o Bigo, né? Bigo, 8 anos de idade, nosso protagonista, magro, estatura pequena e frágil, menor que a dos meninos da sua idade, com traços de miscigenação portuguesa e indígena, cabelos lisos e leve estrabismo nos olhos. Garoto ingênuo, brincalhão e desastrado. Estuda na segunda série do primário, como era intitulado na época que ele estava na escola, nos 70. É o sexto filho de uma família de 7 irmãos, tá? Então, olha como várias coisas que eu coloquei aí vão definir muito as ações desse personagem na história, né? Então, ele é um menino pequeno, ele é menor que o da idade dele, ele é desastrado, ele é ingênuo. Essas características ajudam a gente a mostrar como que ele interage com as outras pessoas nessa história, tá? E é bastante legal quando a gente consegue fazer descrição de personagem, onde cada um tem sua personalidade bem bastante definida, porque isso vai ajudar muito na hora da gente, na criação dos diálogos, você voltar lá nessa descrição, ler, reler essa descrição. Ah, lembrei, então esse personagem aqui tem esse tipo de característica legal. Na hora da gente colocar fala na boca desses personagens, ou mesmo nas suas ações, essa descrição nos ajuda muito.
Bom, e aí a gente parte para o argumento. O argumento é um documento muito importante na escrita do nosso roteiro, né? Eu, por exemplo, quando participei desse edital, o argumento já estava pronto. Em geral, são os argumentos que a gente manda para os festivais, para os concursos, né? Ou mesmo editais, quando a gente quer escrever um roteiro, né? Num edital de desenvolvimento, como é esse aqui que eu participei, um edital de desenvolvimento de roteiro. Então, você tem que ter o seu argumento pronto, tá? O argumento, ele precisa ser bastante cinematográfico, ele tem que ser muito visual. Então, muitas vezes, a gente, quando, como uma pessoa que já escreve, né, por exemplo, vem da literatura, a literatura, ela fala muito mais sobre um aspecto, às vezes, interno, né, dos personagens, ou mesmo poético, ou ele, às vezes pode ter o estilo do autor ali colocado, onde as palavras são bonitas de ler, até, digamos assim. No roteiro cinematográfico, no argumento, não. Nós estamos falando de um documento, uma escrita que é um documento que vai ser produzido e filmado. Então, ele precisa ser muito claro tanto do ponto de vista narrativo, quanto do ponto de vista visual. Nós precisamos ver as coisas em ações. Isso foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu fiz meu primeiro curso de roteiro, né? De que nós precisamos ver as emoções através das ações. Então, é bastante importante que a gente entenda que o roteiro não tem um teor literário, ele é um documento para ser produzido. Isso ajuda a gente na escrita para que a gente deixe cada vez as coisas mais claras, tá? E esse argumento, normalmente, ele já tem é, esses atos, né, que a gente chama, que são as partes de um filme, né? Ato um, ato 2, ato 3, né? Tem filmes que podem ter uma divisão um pouco diferente dessa, mas em geral, né, na escrita narrativa clássica a gente tem isso, ato um, ato 2, ato 3, não é? Introdução, desenvolvimento, conclusão. E a cada uma dessas partes tem coisas importantes que precisam estar ali para que esse filme seja conduzido, para que essa história seja conduzida até o final, tá? Eu vou falar só um pouquinhozinho do que seria aqui o que se deve ter, né, nesses atos. Então, por exemplo, no ato um você precisa ter a apresentação do filme. Então, a hora que você mostra, né? Mostra os personagens, mostra o protagonista, mostra onde ele vive, apresenta, né? Isso para o público. Você também precisa ter uma coisa que é chamada de incidente incitante. Isso já é uma coisa um pouco mais, digamos assim, dentro da estrutura de roteiro mesmo, né? Para quem quer fazer, eu indico muito fazer cursos de roteiro que você consegue ter clareza desses termos, te ajuda muito na sua escrita, mas seria esse incidente que começa tudo, né? Que faz a pessoa levantar, né? Nossa, a pessoa perdeu o emprego. Pum! Esse é um incidente incitante, que o filme começa daí. Então é uma coisa que leva o filme a começar. Por que que a gente começou a contar a história dessa pessoa a partir daqui? Né, no caso, eu comecei a contar a história do meu protagonista a partir do dia do aniversário dele, onde é o primeiro dia também que os pais vão pedir para que ele trabalhe fora, né? Todos os irmãos mais velhos trabalham. Esse é o primeiro dia dele, que ele vai começar a trabalhar. Então isso é uma coisa nova para ele, né? Um dia diferente. Como que vai ser esse dia? Tá? Esse é o incidente incitante do meu personagem, tá? Quando chega no ato 2, a gente precisa ter um grande conflito. Isso muda a direção da história. Então, o meu personagem estava caminhando no lugar para cá e de repente aconteceu uma coisa, virou para lá, né? Então, esses conflitos é que fazem a gente ficar interessado na história, né? Só contar um pouquinho aqui do meu roteiro. O meu personagem vai para a rua trabalhar com geleiazinhas que a mãe dele fez para ele vender e ele perde tudo, tudo cai, tudo destroça na rua, quebra tudo porque ele é um garoto desastrado, como eu tinha dito já na descrição do personagem, e agora ele tem que dar um jeito de voltar para casa ou com esse dinheiro ou de alguma forma que não leve bronca dos pais dele, né? Isso é um dos das viradas ali que faz com que ele mude a direção dele, tente buscar como resolver este problema. Um conflito também pode ser um problema a ser resolvido, tá? E quando a gente chega no ato 3, né, a gente tem o clímax desse personagem e a conclusão, né? Então eu preciso chegar num lugar de ápice dessa história para chegar nessa finalização, nessa conclusão, tá? Falando assim, bem brevemente, né? Isso é uma aula introdutória sobre esses atos que a gente pode ter ou deve ter
num filme. Tudo isso aqui eu tô falando de forma muito genérica, né? A gente pode ver muitos cineastas e roteiristas com estruturas muito diferentes, tá? Mas de uma forma clássica que funciona bem, como no caso de um filme que eu queria fazer mesmo, com uma estrutura bem corretinha, e geral é o que se mais usa. Voltar um pouquinho aqui na criação de personagem, porque a criação do protagonista, ela é muito importante, que a gente tenha muita clareza de quem é esse personagem e como ele está levando essa história para frente, tá? Então, quando você for criar um personagem, seja o protagonista ou seja todos os outros, coadjuvantes, participações, figurantes, pensa que todo ser humano tem contradição. Então, crie personagens tridimensionais, né? Cuidado com maniqueísmos. Ah, um personagem é totalmente bom, o outro personagem é totalmente ruim. Não. Quanto mais humano é esse ser, mais a gente se conecta com ele. Então, por isso que nós que escrevemos e que criamos personagens, né, eu seja como roteirista ou como atriz, esse espírito observador do mundo, ele é muito importante. E é observador e não julgador. Então, é eu saber olhar o outro, especialmente o outro que é diferente de mim, observar como ele é, entender a lógica dele. Aqui eu utilizo muito a atriz, né? Tem muitas técnicas que a gente aprende como atriz, né? Que faz a gente construir internamente personagens humanos que têm vulnerabilidade, que têm forças, né? Tridimensionais. Então, é importante que você, quando escrever o seu roteiro, dê valor a isso para os seus personagens, tá? Tô dizendo isso, inclusive, como atriz, já peguei muito roteiro com muito personagem chapado, bidimensional, maniqueísta, e que às vezes você não tem muito como rechear esse personagem, como fazer ele ficar interessante, porque às vezes ele tá muito raso. Não deixe seu personagem raso. Eu confio muito na criação do personagem como uma das principais coisas de um bom roteiro, tá? Por isso que eu voltei a tocar aqui nesse assunto. Muito bem, agora eu vou falar de uma área aqui que é muito interessante, muito importante para a criação do seu filme, que é a área da pesquisa, né? Que é quando a gente faz uma pesquisa de vários níveis diferentes, a depender do seu roteiro, para que a gente tenha mais domínio desse assunto sobre o qual a gente quer escrever, né? No meu caso, eu quis fazer uma pesquisa de época, né? O filme se passa nos anos 70, numa cidade específica, que é São Caetano do Sul, então eu tive que pesquisar também como era a cidade nessa época. Também quis pesquisar sobre os tipos de empregos, né, que tinham nessa cidade, para também contextualizar o emprego do pai dessa criança, e também quais eram as brincadeiras que existiam nessa época, que as crianças brincavam, qual era o estilo de roupa, a moda, os carros, né? Tudo isso recheia a nossa escrita. Quando a gente vai colocar o ambiente, quando a gente vai colocar um objeto, né? O meu personagem passeia muito pelas ruas dessa cidade. Então, para mim, era bastante importante ter uma visão de como eram as ruas dessa cidade, mesmo que foi a cidade que eu vivi, que eu morei a infância toda, né? Que é a minha cidade, mas ainda assim de uma época que eu não estava nascida ainda. Então, foi muito rico fazer essa pesquisa. E também queria aprofundar a pesquisa das brincadeiras, né? Especialmente porque eram brincadeiras, né? As brincadeiras que existem no meu roteiro são brincadeiras muito mais de meninos, então eu queria também fazer uma pesquisa em relação a isso. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, um pouquinho da minha pesquisa que me ajudou aqui na escrita desse roteiro. Mostrar um pouquinho aqui para vocês as brincadeiras, né? Algumas das brincadeiras pesquisadas aqui, que, que são brincadeiras de rua, né? Não especificamente da época, mas que são brincadeiras de rua, especialmente de meninos, coisas que eu utilizei, né, bastante no meu roteiro. Bolinha de gude, né, tem uma cena com jogos de bolinha de gude. Tem outra cena que tem isso, carrinho de rolimã, né, acho que é uma coisa que meus tios, pessoas que eu também entrevistei para esse roteiro falavam muito, sempre falaram muito sobre o carrinho de rolimã, que é um brinquedo que eu, por exemplo, nunca andei no carrinho de rolimã quando era criança, mas via muitos meninos andando, né? Minha família toda falava muito sobre isso. Então, isso aqui é uma coisa que eu utilizei bastante também. Então, a gente, né, na hora de você construir uma cena, você quer construir uma brincadeira, já abordei
o carrinho de rolemã, agora é uma brincadeira interna, as crianças estão na sala. Do que será que eles podem estar brincando? Será que eles estão brincando de esconde-esconde? Então, a pesquisa te ajuda também a você ter mais repertório de coisas que você pode estar querendo colocar dentro do seu roteiro, tá? Outra pesquisa legal aqui que eu queria mostrar para vocês é uma pesquisa da cidade mesmo, das ruas da cidade na época. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui algumas imagens das ruas de São Caetano do Sul nos anos 70. Vamos ver se ele vai passar para frente. Que é uma cidade semi-urbana, né? Uma cidade pequena. Então a gente vai, essas coisas nos inspiram, né, na hora da escrita, ajuda muito. Olha, olha o ônibus, que bonitinho. Ajuda muito a gente visualizar o que a gente está escrevendo, porque o roteiro se trata de uma obra visual. A escrita tem que ajudar a gente a contar essa história, e é uma pesquisa que também depois vai ajudar todo mundo, vai ajudar, né? Se o filme for produzido, vai ajudar a equipe de cenário, vai ajudar a equipe de ambientação, de figurinos. É um pouquinho aqui da minha pesquisa para vocês. Eu acho essa parte foi muito inspiradora, assim, então eu indico que vocês também façam um trabalho de pesquisa aí para o seu roteiro, tá? Observem que eu nem comecei a escrever o roteiro ainda. Tá? Tudo isso é feito antecipadamente, né? A gente se prepara muito para essa escrita. Especialmente para mim, quando eu começo a escrever, eu reparei que a minha escrita, né, a escrita em si é um processo, quanto mais contínuo ele for, melhor, né? Então, quando eu tiro para escrever, eu preciso de pelo menos 4 horas, no mínimo, que eu não vá fazer mais nenhuma outra coisa, eu desligo o celular. Por quê? Porque a inspiração vem, as imagens, uma imagem leva a outra, uma ação leva a outra. Então, é importante você ter esse tempo, né? Então, todo esse trabalho que a gente faz de estrutura e de pesquisa antes de começar a escrever só apoia a gente na hora que a gente chega nessa escrita. Bom, e agora eu vou começar a falar da escrita em si. Por onde que eu vou começar a falar dessa escrita? Eu vou começar a falar pelo roteiro? Não, a gente vai começar a falar ainda de um outro lugar anterior ao roteiro, que é a escaleta, tá? A escaleta é uma coisa complicadinha de fazer, não vou falar para você que é fácil, não, mas que ajuda muito a gente nessa estrutura, né? Porque a gente vai fazer uma cena, não sei vocês, né? Mas eu quero escrever uma cena, você já quer sentar bonitinho, escrever a cena toda, em detalhes, os diálogos, os personagens, e a escaleta é um passo anterior a isso. É como se a escaleta fosse um mapa do roteiro, né? São as ações daquela cena antes dos diálogos. É uma estrutura que vai te ajudar a ver o que realmente está funcionando. É como se fosse a cena resumida. E por que que isso é importante? Porque aí você consegue também definir essas cenas todas separadas, né? Eu coloco num mural, assim, também, o título de cada cena, para saber se está na ordem certa também. Às vezes uma cena pode funcionar numa outra ordem. Então, trabalhar com post-its, né? Trabalhar da forma mais visual possível ajuda, tá? E é aí o papel da escaleta. Ainda é um passo anterior ao roteiro, que é importante que a gente escreva antes de começar a escrever o roteiro, que depois que a gente começar a escrita do roteiro, a escaleta já está lá, ela ajuda a gente a quase que preencher ali a continuidade dessa cena, por exemplo, tá? Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês uma a minha escaleta para vocês verem um pedaço aqui, o que que se trata isso, né? Então, por exemplo, ó, cena 18, frente da loja de instrumentos musicais, continuação da cena 16, isso é uma coisa só para me ajudar aqui, não é algo que vai estar depois na cena. Bigo volta do seu estado imaginativo, olha para os lados. Valentão e Jordão não estão mais lá. Bigo sente medo por estar sozinho e porque não tem costume de andar por essas bandas. Grita pelos irmãos sem sucesso, entendeu? Então, isso aqui é como se fosse um resumo do que vai ter nessa cena, né? Aqui vai ter diálogo, vai ter mais ações. Então, isso ajuda. Quando eu chegar na escrita dessa cena, ela já está me ajudando a saber do que se trata. Às vezes você escreve uma cena, uma escaleta, por exemplo, eu escrevo uma escaleta, ele estava de volta para casa, encontrou os meninos, né? E aí, por exemplo, ó, olha aqui, ó.
Bigo aperta mais o passo, tenta não olhar para os garotos se aproximam. Depois eu posso descobrir que isso aqui não é uma cena só, são duas, porque já mudou o ambiente. Então a escaleta também ajuda a saber se a gente está falando de cena, de uma cena só, de mais de uma cena, que a gente acha que é uma só, mas não é, porque o ambiente mudou, mudou a cena. Então, vou te falar, não é fácil fazer, pode ver que todas essas coisas que estão em vermelho são as coisas que eu estava muito na dúvida se era isso mesmo, mas isso aqui é uma mão na roda. Na hora que você chegar na escrita do seu roteiro, colocar essa escaleta lá na estrutura ali do roteiro vai te ajudar muito ao escrever, tá? E aí, aqui ainda nessa fase da escaleta da estrutura, tem uma coisa que me ajudou muito, né? Eu, quando eu fui fazer meus cursos de roteiro para saber qual linha eu ia seguir, como que eu ia conduzir essa escrita, eu segui muito a estrutura deste livro aqui do Save the Cat, do Black Snyder, que é um livro delicioso de ler, super bem diagramado, ele é quase uma apostila, ele quase está conversando aqui com você, ele propõe muitos exercícios práticos, eu indico muito esse livro aqui. Mesmo que você não tenha ainda um roteiro para escrever, porque ele vai te dando exercícios para você trazer as escritas, e ele propõe uma coisa muito legal, né, que se chama os beat sheets, né, que seriam esses pulsos do filme. É como se ele te mostrasse, né, num filme como o meu, que é um filme de aventura para a família, numa narrativa clássica, digamos assim, como que esse filme caminha para frente, de uma forma que a história ande e se torne mais interessante. Então, depois que eu criei a minha escaleta do jeito que eu imaginei, eu fui lá consultar quais eram as proposições dessa estrutura do Save the Cat dentro do meu filme, dentro da minha escaleta, para saber se meu filme estava caminhando bem. Então, eu vou passar aqui com vocês um pouquinho, tá? Bem assim, dar alguns exemplos de como que esses beat sheets, como que esses pulsos de filme, como que ele coloca esses pulsos para ajudar a gente nessa escrita que como me ajudou. Bom, então entrando aqui dentro da estrutura do Save the Cat, dos beat sheets, das planilhas de pulsos do meu filme, eu vou abordar um pouquinho como que eu trabalhei isso aqui no meu roteiro, tá? Ainda nessa fase da escaleta. Mostrar para vocês aqui o meu mural, né? Eu acho que tudo que é visual ajuda muito a gente a escrever. Então, esse aqui é o meu mural, né, que está na parede com as cenas, né, bem resumidinha aqui, bem mesmo resumidinha do meu filme. E por que que estão nessas cores, né? Vou explicar. Então, tudo que está aqui, né, em vermelho, digamos assim, são cenas que eu senti que estavam, né, ou possibilitavam colocar o pulso proposto pelo Black Snyder no método dele de escrita, tá? As cenas de azul são cenas que estão no filme, que caminham para frente, né? São cenas complementares dessa história, que estão no presente. E as outras cores, isso é uma estrutura aqui específica do meu roteiro, porque é um roteiro que fala tanto de memória quanto de imaginação. Então, tudo que está em verde são cenas da memória desse personagem. Tudo que está em amarelo são coisas que ele imagina, né? Então, para mim, colocar isso assim, colorido, num mural, foi importante para ver se tinha um equilíbrio entre as cenas, né? Entre os pulsos que fazem o filme caminhar para frente e entre essas imagens, né? Ou essas cenas de passado e futuro, né? Flashback e imaginação, para saber também se isso não estava em excesso no filme, enfim. Então, eu indico que vocês façam esses post-its aqui com um resuminho das cenas, coloque no mural aí na parede, porque olhar para isso ajuda muito. Eu mudei muito essa ordem, eu perdi muito tempo fazendo isso aqui, para me ajudar a escrever esse roteiro, tá? E só para vocês darem uma olhadinha, né? Peguei dois aqui para a gente dar uma olhadinha. Você vê que tá bem resumidinho mesmo, né? E aqui esses são cenas que estão dentro da estrutura lá dos pulsos, né? Então, por exemplo, essa aqui que é bem lá do começo, tá escrito na imagem de abertura, que é uma coisa proposta aqui.
pela técnica do Black Snyder, na imagem de abertura, Bigo no quarto, irmãos bagunça. Só isso para mim já fazia lembrar o que eu tinha que escrever nessa cena, né? Essa outra, um pouquinho mais para frente, estabelecimento parte um, indo para a escola, o mundo lá fora. Tá? Então são coisas, são imagens de palavras-chave que ajudam você a escrever esta cena. Eu coloquei isso como se fosse o logline da escaleta, que me ajudou a conduzir essa escaleta, tá? Vou falar um pouquinho aqui, de algumas estruturas que ele propõe dentro desse método de escrita, que eu achei muito interessante, né? Então, toda a ideia dele é que são cenas obrigatórias de ter no filme para fazer esse filme caminhar para frente e para fazer com que as pessoas se mantenham interessadas em acompanhar a história desse protagonista. Então, por exemplo, ele começa na imagem de abertura, a primeira impressão do filme, né? Ela tem que ser uma coisa que já de cara você consegue ter uma leitura, né, desse ambiente. Definição do tema seria o segundo beat, né, que ele propõe. Premissa temática, qual o assunto desse filme, né? Estabelecimento, onde estamos, o mundo como ele é antes dessa aventura começar, né? Catalisador, o catalisador é essa ação que derruba esse mundo estabelecido. Algo acontece. Chegando no segundo ato, né? Qual o ponto de virada para o segundo ato? Algo grande acontece. E o mais legal é que ele ainda coloca o tempo, assim, qual que deveria ser a cena que isso acontece. Então, deveria ser na cena 25. É muito estruturado, gente. É muito legal. Claro que você não vai seguir completamente a proposta, mas ajuda muito a gente a não se perder dessa estrutura. Aí, por exemplo, história B, personagens novos que aparecem ali também para ter outras histórias paralelas nesse filme, né? Vai passando para frente, tudo está perdido. Quando acontece alguma coisa que é um caminho para esse novo mundo, uma falsa derrota, né? E aí tem ponto de virada para o terceiro ato, onde tem uma resposta que foi encontrada, que traz esse personagem, né, para frente também, esforço do herói, lições aprendidas nesse finale do terceiro ato. Então, são pulsos, assim, são muito interessantes de ajudar a gente a ver se o nosso filme está caminhando. E eu descobri muitas coisas legais que eu usei completamente ainda nessa fase da escrita da escaleta, tá? Então, é uma técnica que eu usei, que eu gostei muito e que eu indico para vocês. Muito bem. No caso do meu filme, eu tinha isso também, né? Além de ele é um filme que acontece no presente, que caminha para frente, mas eu também tinha essas cenas dessa memória desse garoto que vinham muito na cabeça dele, que faziam a gente também entender um pouco a história dele. E essas imagens, né? Essas cenas totalmente de imaginação, para mostrar também como ele tinha esse lado criativo, né? Esse lado ingênuo, que fazia ele se tornar também uma criança um pouco distraída. Então, no meu caso, a minha maior preocupação é que essas memórias e essas imaginações não deixassem o filme arrastado. Então, eu usei muito esses pulsos para deixar a história caminhar para frente, para que quando houvesse esses momentos, né, de outro tempo acontecendo, a gente ainda se mantivesse atrelado à história principal do filme. Então, isso foi o que mais me ajudou aqui, a estrutura do Black Snyder no meu roteiro, tá? Finalmente chegamos no roteiro, gente. Olha todo esse caminho, né? Foram meses e meses e meses, porque a gente pensa, né? A gente repensa, a gente escreve, a gente reescreve. Eu sempre acho que a escrita é uma coisa que precisa assentar, né? Então é como aquele vinho que fica no copo ali um tempo, que ele precisa assentar. Então, às vezes, uma nova ideia precisa de um tempo de maturação, até chegar mesmo nessa escrita, não é? E quando eu cheguei nesse momento de escrever o roteiro, foi muito mais rápido do que eu esperava escrever, porque essa estrutura já estava muito bem firmada. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que eu usei, né, para escrever esse roteiro, um pouquinho aqui da diagramação, de como é legal também, acho que é fundamental a gente dominar esses aplicativos, né, que fazem a gente escrever o filme na diagramação de roteiro. Tá, isso ajuda muito. É um processinho para você aprender a utilizar. Eu utilizei um muito fácil, chama de Story Architect, que é de graça, inclusive, e que depois ajuda muito a gente a
escrever esse filme na diagramação correta, porque a diagramação também ajuda a gente a entender esse filme, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco desse aplicativo para vocês conhecerem. Então, aqui eu estou aqui, né, no aplicativo do Story Architect, e aí esse aqui é meu projeto, né? Então, eu abro o projeto, a gente tem algumas coisas, capa, sinopse, né? Sinopse. Aqui eu usei a sinopse, na verdade, para pôr a descrição dos personagens. E aí a gente chega mesmo no roteiro, que está diagramado, olha que maravilha. E essa diagramação ela é muito legal porque o próprio aplicativo te ajuda a criar, né? Então vamos supor que eu tô aqui, eu quero fazer mais uma, pegar um momento qualquer aqui, vou tentar mostrar para vocês como é criar mais uma cena, né? Aí eu quero criar uma cena a mais, eu dou Enter e aí o próprio aplicativo, né? Ele te dá opções, né? Do que você quer fazer. Olha que maravilhoso, né? Então eu, na verdade, quero começar uma cena. Então eu vou por cabeçalho. Então aí eu venho aqui, externo. Ó, se eu coloco, ele já dá opções, é externa, interna, o que que é? Ah, onde estamos, né? Estamos em que lugar? Ó, ele já dá todas as opções de todas as coisas que eu já utilizei, né? Então eu estou lá nas ruas, né? Então e aí, que hora que é, né? Então você também tem que saber quais o que você tem que usar aqui de pontuação para te ajudar nisso, né? Então tá vendo? Quando você dá o enter, ele já te mostra, é dia, é noite, entende? Então isso aqui ajuda muito a gente a escrever, não só por conta do que já aparece, mas porque depois você tem uma estatística, né? Lembra que isso aqui é um documento para que as pessoas produzam o filme, né? Então vamos supor, eu estou aqui no diálogo, vou fazer mais um diálogo, né? Então eu venho aqui, coloco personagem, aí ele já dá, se eu coloco uma letra aqui, ó, já aparece todos os personagens, né, dessa letra. E aí quando eu dou o enter, ele já entende que será um diálogo, então ele já começa aqui nessa estrutura da diagramação da parte de diálogo, tá? Então é muito interessante quando a gente aprende a trabalhar nesse tipo de aplicativo, porque isso vai ajudando a gente a conduzir, né, este roteiro. Olha aqui que legal, né? Estatísticas, tá vendo? Estatística de textos, de cena. Então, tudo isso vai servir para quem? Vai servir para a produção, né? Olha quantas palavras tem, quantas páginas, qual a duração desse filme. Então é muito legal quando a gente começa a trabalhar numa estrutura de roteiro e a colocar essa escrita ali na diagramação. E como que eu coloquei? Começando pela escaleta. Então eu ia lá para o meu arquivo de escaleta, ver qual é a cena que eu estava, copiava esse resuminho da escaleta para aquela próxima cena e a partir daí reescrevia com mais clareza essas ações, né? Às vezes você pode até colocar um comentário do lado se alguma coisa está faltando, partia para esses diálogos, tá? Então, é assim que você escreve um roteiro quando você chega nessa formatação, né? E aí é a parte mais gostosa também, né? Onde você pode deixar a sua imaginação fluir, caprichar nessa ambientação. Ah, eu estou aqui na cena das ruas do centro, para onde que eu vou? Vou para pesquisa, deixa eu olhar aquelas fotos, deixa eu olhar a pesquisa escrita, né? Tudo isso vai te ajudando a conduzir a escrita desse roteiro, tá? Uma coisa que eu acho bastante interessante aqui da gente também trabalhar é quando a gente escreve um roteiro, vou voltar lá para o meu Story Architects, é como que é a melhor forma de eu escrever um diálogo, tá? Isso eu acho que é uma coisa que eu trago aqui com bastante domínio, de certa forma, porque eu sou uma atriz, né? Eu fiz muito teatro, eu fiz muitas peças, muitas cenas, eu tenho muito repertório de diálogos, tanto de coisas que eu já atuei como já li. Então, eu indico que você também tenha esse repertório. Leia bastante peças de teatro, né? Leia bastante coisas que têm diálogo, né? E na hora da escrita, lê em voz alta, tá? A gente faz muita diferença quando eu estou lendo uma cena e eu escrevo diálogo e vou ler essa cena em voz alta, né? Então, o Valentão, que é o irmão mais velho, que diz: Mas não deixa a mãe te ver, hein? O Bigo. Mas ele é pesado, não vou conseguir carregar. Aqui já é uma licença poética aqui de forma de falar, né? Ah, e não sei, eu ainda não engraxei nenhum sapato, não posso ir junto, não.
Então, quando eu leio em voz alta, eu dou uma voz para esse menino. Eu quase que descubro como ele fala. E isso me ajuda a deixar esse diálogo com cara de fala, né? De uma forma coloquial mesmo. E aí, esse coloquial e essa forma de fala também vai ter a ver com a época, com o lugar, com a idade desses personagens, tá? Mas eu indico a vocês que sempre que estiver escrevendo um diálogo, fale isso em voz alta, porque ajuda muito com que cada personagem também tenha a sua voz. Às vezes você pode perceber que você está escrevendo diálogos de personagens diferentes e eles parecem todos falarem da mesma forma. Não, vai lá na descrição dos personagens. Quem que é essa pessoinha aqui que está falando? Ele é mais generoso ou não? Ele é mais amargo? Ele é mais feliz? Isso ajuda a gente aí criando esses diálogos, tá? Então, eu indico que vocês façam isso e ajuda muito esses diálogos ficarem bastante reais, verdadeiros e essa personalidade desse personagem ir aparecendo cada vez mais. Tá bem? Muito bem. Outra coisa que é muito legal da escrita do roteiro, especialmente quando a gente tem essa estrutura muito clara, é que não necessariamente o roteiro precisa ser escrito na ordem, especialmente se a gente já tem esse mapa construído e essa escaleta feita, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de uma cena lá na frente que está muito bem estabelecida na minha cabeça e que é uma cena que conduz muito a história, que é muito significativa, né, no caminho desses personagens, no conflito, nas viradas, e eu posso ir lá escrever aquela cena lá, deixa eu escrever lá. Depois, às vezes, ela vai me ajudar, às vezes, a escrever uma cena anterior a ela, né? Então, muitas vezes também eu escrevi muitas coisas fora de ordem, e depois isso tudo foi ajudando também nessa revisão, né? Claro que só de revisão aqui, e eu nem estou falando de mais de um novo tratamento, não estou falando só da revisão do primeiro tratamento, foram muitas revisões, e cada vez que eu voltava para cenas anteriores também, a escrita das cenas lá da frente foram me ajudando a perceber se estava bem conduzida essa história no começo, se esses personagens estavam bem construídos, tá? Então, por isso que é tão importante a estrutura, que foi o que eu mais aprendi escrevendo esse roteiro. Falando de tratamento, o que é o tratamento? O tratamento é essa grande revisão que você faz, né, desse roteiro para chegar num produto final, digamos assim. Então, eu, por exemplo, escrevi o meu roteiro, ele está no seu primeiro tratamento, eu cheguei até aqui, né? A partir daqui, a gente pode ter vários outros tratamentos, né, que seriam uma revisão com alterações grandes, né? Então, por exemplo, se eu quiser trazer alguém depois para fazer uma análise desse roteiro, pegar alguém para fazer uma mentoria comigo desse roteiro, pode ser que a pessoa me sugira estruturas diferentes, interessantes, que podem melhorar ainda mais a história desse roteiro. E aí já seria um segundo tratamento. Então, são alterações maiores, às vezes de mudanças até um pouco na história, na ordem das cenas, tá? E aí a gente vai conduzindo esses tratamentos até a gente chegar naquilo que a gente chama de agora eu cheguei no tratamento final, é isso aqui que eu vou produzir, ou é isso aqui que eu vou mostrar para uma produtora, ou é isso aqui que eu vou colocar num concurso de roteiro, tá bom? Então é isso que a gente chama de tratamento. Bom, era isso aqui que eu tinha para falar para vocês, tá? Essa foi a minha experiência, que é a primeira escrita de um roteiro de longa-metragem. Foi um caminho bastante tortuoso, né? Me lembrei até de uma coisa que eu li de uma grande roteirista e atriz americana, né, que ela dizia brincando que escrever um roteiro é 90% de procrastinação e 10% de escrita. Tem um pouco disso, assim, às vezes você fica. Tem horas que você que parece que não vai, parece que a coisa não vem, né? Tem você precisa doar tempo para isso, e você precisa doar um tempo concentrado, e muitas vezes é ficar aqui, às vezes olhando para essas imagens, olhando para essa construção, não se distrair, né? Hoje em dia o mundo é muito diverso, disperso, a gente tem muitas coisas, redes sociais, enfim, que nos dispersam dessa escrita, mas ela demanda muita concentração, muita imaginação, muita entrega. As cenas podem te emocionar, especialmente se são coisas assim, baseado um pouco em história real, baseado um pouco em memória. As coisas podem te levar para outros lugares, você pode vir a sonhar. Então, tudo isso faz parte, né? Tudo isso é, é essa criação, né, da escrita, que para mim é muito novo, mas que é muito gratificante estar aprendendo aqui também a tornar isso uma nova atividade na minha vida, uma nova profissão, tá?
Então, essa foi uma aula de introdução à escrita do meu primeiro longa-metragem. Espero ter auxiliado vocês de alguma forma. Se vocês quiserem deixar seus comentários, fiquem à vontade, quero trocar também com vocês sobre isso. Espero um dia ver esse filme também produzido, um dia de Bigo. Quem sabe a gente possa ver, assistir esta produção. E muito boa sorte para vocês que vão escrever aí o seu primeiro longa. Quero agradecer também à Prefeitura de São Caetano, ao edital Paulo Gustavo, ao qual eu pude escrever esse roteiro e estar aqui oferecendo gratuitamente essa aula para vocês. Espero que a gente possa se ver também em breve em uma outra oportunidade. Um grande beijo, até mais.